cidade tenho segredos que não posso falar, coisas que vejo além, muito além, além do olhar. Boa noite, estamos aqui com Alon e Sturilho, diretores do Go a Go. Então, o que vocês esperam do primeiro Curta Pinhais? Vocês foram convidados a participar com o filme Go a Go. A gente espera que com o tempo possa se tornar mais um espaço, assim, né? Tanto para a gente estar exibindo os trabalhos, mas principalmente para motivar a cidade a produzir, né? A gente sabe que tem um movimento aqui na cidade do pessoal que está começando a fazer filmes também e tal, e acho que uma mostra começa sempre e motiva muito o pessoal. E abrir um espaço como esses, hoje em dia é muito importante, porque se a gente for ver a cidade de Curitiba e região metropolitana, a gente tem praticamente um festival ativo realmente, que tem uma periodicidade anual, que é o PUTS. Todos os outros festivais que tinham acabaram por motivos diversos, ficando na história e ficando para os anos para trás e não tem novas edições. Então é sempre importante abrir um novo espaço para ter a possibilidade das pessoas estarem vendo e tal. Então, como surgiu a ideia do projeto Go a Go? Então, o Go a Go surgiu de um projeto anterior nosso chamado Cancha 2, que é um livro DVD. Né? Nesse livro eu tinha escrito alguns contos curtos. É seu também? É um livro de contos meus, são 25 contos curtos. E daí eu convidei vários parceiros, outros realizadores, diretores para escolherem um curta e escolherem um conto e transformar em curta-metragem, né? Então, o livro DVD traz, além dos 25 contos, traz 10 curtas-metragens que são adaptação, né? Nesse processo eu tive um contato mais direto com o Alon e com o Bruno de Oliveira, que depois resultaram na Processo Filmes, né? Na época Processo Multiartes, que é a nossa produtora e tal. Né? Foi um trabalho cooperativo e um primeiro contato que a gente teve mais direto de trabalho. Foi na mesma época que a gente realizou também o Café do Teatro, que é o nosso primeiro média-metragem, né? E daquele material dos contos, um dos contos que eu mesmo adaptei, o Cristo, né, ele serviu de ponto de partida para a ideia de desenvolver um longa-metragem. Né? Então, no Go a Go, eu parto de um dos curtas realizados ali, os contos, e tem mais 3 ou 4 contos que povoam o universo do Go a Go. Só que daí a ideia ali foi eu sentar e desenvolver um roteiro que tinha muito de literário no começo, né? Mas a ideia era desenvolver um roteiro de longa, efetivamente, né? A partir desses contatos, daí me surgiu a ideia de dividir essa direção com o Alon, porque era um projeto que estava muito centrado nos meus contos, eu estava fazendo o roteiro também, o filme traz canções que eu compus, então eu achei que poderia ser interessante para o projeto ter um outro olhar complementar ao meu trabalho. E eu achei que podia ser uma dobradinha interessante. Então eu joguei a bola pro Alon, eu sabia que o projeto tinha algumas características que conversavam também com a estética que o Alon busca, com a poética do Alon, e daí que surgiu a ideia da parceria. Entendi. E como você se sentiu, como você reagiu quando você foi convidado? Então, foi bem legal porque foi uma coisa meio até que gradual, assim. Primeiro o Adriano me mandou, ele tinha uma série de contos esparsos mesmo, que não tinham necessariamente a ver narrativamente um com o outro, mas que eram todos de um universo mais ou menos que se comunicavam entre si. Ele me mandou os contos para eu dar uma lida, assim, sem necessariamente ter me convidado para fazer parte do projeto, porque o projeto em si ainda não estava definido, né? Até com uma ideia inicial, eu lembro de fazer um trabalho na sequência do que foi feito no livro DVD. De repente, algum diretor, uns 2, 3, 4, 5 diretores pegarem uns contos e adaptar. E eu lembro bem que quando eu li a primeira vez, eu me interessei bastante pelo universo imagético, porque não era nada que tivesse com os dois pés dentro do naturalismo. Então era um universo já mais onírico que permitia trabalhar em termos de imagem, coisas mais interessantes, mais visualmente bem compostas e tal, que são coisas que tem muito a ver com meus trabalhos anteriores. E eu lembro que a primeira vez me marcou bastante um dos contos em especial, que era o conto que
a personagem fica comendo um monte de bonecas Barbie e pondo ketchup e tal, que é uma coisa bem surreal. E eu me vi dirigindo aquilo. E todos os que eu tinha lido, aquele era o que eu mais me imaginava dirigindo, por ser uma pira assim, de imagens possíveis de serem trabalhadas. Daí eu comentei com o Adriano e tal, e a gente começou a montar daí um projeto, já na época daí, depois de trocar umas ideias, o Adriano comentou da vontade de fazer aquilo virar um longa, e a gente começou a trabalhar meio em conjunto, o Adriano desenvolvendo o roteiro, né, porque eram linguagens diferentes, ainda era conto, então o Adriano começou a montar aqueles contos dentro de um esqueleto de roteiro para cinema, e eu fui ajudando pontuadamente para dar uma costura e montar o projeto em si para ser enviado para os editais, daí montar todo o resto, equipe, orçamento, ajudar nos textos de elaboração de justificativas e tal, e daí a gente foi construindo a identidade visual do que viria a ser o Go a Go depois, né? E uma coisa interessante assim, de comentar é que o Go a Go, partindo desse ponto que o Alon comentou, para chegar no ponto final, ele já aconteceu com o projeto efetivamente aprovado, que uma coisa que a gente fez depois do projeto já aprovado foi ter dedicado um tempo grande a reler o roteiro, trabalhar nele, mostrar para outras pessoas. E foi um trabalho em que estava muito eu, o Alon e o Dico também, que foi o nosso assistente, o Diego Florentino. Então, efetivamente, ele foi virando um roteiro de longa nesse processo. Por mais que eu assine o roteiro no sentido de escrever e dos contos saírem do meu livro, né? Na verdade, ele foi se transformando, ganhando um todo muito maior desses encontros e dessas conversas que a gente tinha, dessas trocas. Foi ali que ele foi realmente se levantando, né? Aí até muito mais próximo do momento da pré-produção começar, enfim, né? Aí sim, a gente sentou, fez vários esqueletos, fez uma amarração, porque a gente tinha um projeto conceitualmente muito, muito bem desenhado. Na origem do projeto tinha uma intenção de trabalhar com questões ecológicas, tinha essa ideia de trabalhar com as 3 linhas de tempo, né? O filme brinca um pouco com essa coisa de ficção científica, mas de certa forma isso tudo tinha brotado meio que intuitivamente, e nesses encontros a gente foi assentando isso e dando uma forma mais clara para isso, né? Argumentos mais claros. Foi uma parceria bem produtiva, então. Com certeza, sim, porque efetivamente, se eu tivesse optado, sei lá, eu podia ter, o natural seria, os contos são meus, eu fiz o roteiro, as músicas são minhas, então eu vou dirigir esse negócio sozinho. E com certeza o filme não teria o resultado que tem, né? Eu acho que o filme ele efetivamente tem uma presença forte minha e uma presença forte do Alon, né? Eu acho que esse é um mérito importante, porque ele chega num resultado mais equilibrado e ao mesmo tempo mais desequilibrado, porque você tem 2 olhares que estão ali conversando, e 2 olhares que gostam muito dessa coisa de arriscar em algumas coisas, de experimentar a linguagem, de sair de um caminho um pouco mais cômodo e mais certeiro, né? Então, muito obrigado, Alon Esturilho. Espero que vocês gostem bastante do Curta Pinhais. Boa noite. Obrigado.